Olá, meus amigos, eu aqui novamente. Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Essa é a segunda parte do vídeo que a gente está falando sobre o eclipse do dia 25 de outubro, que acontece às 7 horas e 48 minutos da manhã, na terça-feira que vem, né? E que acontece no eixo que eu já tinha falado para vocês, de Touro e Escorpião. E na primeira parte nós falamos um pouco sobre a essência disso daí, né? Falando um pouco mais filosoficamente do que esse momento significa dentro desse processo evolutivo que estamos todos nós mergulhados, certo? Então vamos continuar aqui. Bom, eu comecei a falar para vocês sobre Urano e Saturno, eu ainda vou voltar a eles de uma forma um pouquinho mais, né, mais didática, vamos dizer assim. Mas eu queria falar de algumas coisas antes. Primeiro, eu queria explicar um pouquinho, acredito que muitos de vocês já sabem isso, né? Mas o que é a energia escorpiana, tá? A energia escorpiana de Plutão, né? Plutão, Hades, é o deus do submundo, é o deus da Terra. É uma figura encantada também. É porque a gente, na filosofia católica cristã, né, enfim, do cristianismo, a gente faz essa divisão entre sombra e luz, mal e bem, né, céu e inferno, e o inferno é sempre embaixo, o céu é sempre em cima, enfim. Mas o Hades, ele é um deus muito poderoso e muito rico. Ele tem o reino do submundo, né, do mundo abaixo. E o que tem no mundo abaixo? Muitas riquezas, né? A gente tem o ouro, a gente tem o petróleo, a gente tem todos os minérios, né? No fundo, né? No submundo, tá? Mas não é só isso, porque ali você tem sombra, você tem treva, você tem o processo de putrefação para que as coisas possam florir, as árvores possam renascer, nascer e serem frondosas. Você tem antes uma morte, né? É a questão do carbono, enfim. Tá? É a questão das florestas, então isso precisa apodrecer para depois nascer, né? Então, a energia escorpiana é uma energia que fala de vida e morte, portanto ela é visceral, ela é forte, ela é intensa, né? A gente fala, né, como eu já falei, né, dos minérios, das riquezas minerais, inclusive diamantes, né? A gente está falando também daquilo que não é muito bom se falar nos salões, né? O do politicamente incorreto, dos tabus, né? E é interessante que a gente vem vivendo um período de uma política muito politicamente correta, vamos dizer assim. E da questão dos direitos de todos, das minorias. E estou falando isso porque isso tem muito a ver com esse processo todo sobre o que nós estamos conversando, falando, e sobre o que precisamos aprender a conversar de verdade, a nos comunicarmos de verdade, né? Então, o politicamente correto, né, acabou nos trazendo. Voltando aqui, então a gente estava falando da energia plutoniana, né, da energia escorpiana, né, e até marciana também, mas a gente vai explicar isso direitinho, mas vamos lá. Então estamos falando do submundo, de Hades, né, vida e morte, visceralidade, as riquezas do interior da Terra, e estamos falando dos tabus, né, do politicamente correto e do escracho também, né, porque essa política das minorias, da questão dos direitos de todos e tudo, começou uma reação também, né, que é uma reação do esculacho, né, do que ninguém tem direito nenhum, que eu posso falar aquilo que eu quero, é a minha liberdade, é a minha expressão. Isso é muito interessante para a gente entender esse processo aí, tá? Então, se por um lado, né, eu começo a explorar os direitos de todos, tá? Por outro lado, existe outras pessoas que trazem rancores e mágoas, né? É como se tivesse sendo tomados os seus lugares. É o jogo de luz e sombra que, quando eu divido e separo, fica difícil a integração novamente, porque os dois lados nem estão certos nem errados, mas tem que existir espaço dentro de nós, da nossa psique, da nossa vida, para que caiba de tudo. Deu para entender? Então vamos seguir. E o que é esses tabus? É sexo, principalmente, né? Sexo é um dos maiores tabus, e sem ele nenhum de nós teria nascido, né? É a questão da moralidade, né? Que às vezes é completamente avessa à vida natural, porque a vida natural não tem moral, né? É complicado, mas eu também não vou me estender muito nesse tema, que aí é uma aula de filosofia, né? E a religião? Porque, na verdade, essa energia, ela fala do oculto, dos segredos, dos mistérios e das mentiras também, né?
mentiras que são descobertas ou não. Ela vai falar também, ao contrário de Sagitário, centro da galáxia, ela vai falar da ilegalidade. Enquanto Sagitário é a justiça e a legalidade, e justiça e legalidade, leis, né, tô falando, elas na verdade são a expressão da consciência de um tempo, né? O que era lei na Idade Média, né, deixou de valer para os nossos padrões, costumes e valores da atualidade, né? As ilegalidades, os crimes, né, como eu falei, né? E aí eu tenho a Vênus junto com isso também, né? Então eu vou falar dos crimes, tá? Dos crimes sexuais, dos crimes de prostituição, pedofilia, estupro. E vou voltar no estupro porque tem uma coisa muito interessante que eu quero conversar com vocês. Sequestro, rapto, tá? Então tudo isso tá aí, roubo, extorsão, ocultação, sombras. Nossa, tá ficando muito pesado isso daqui, né? E as sombras é aquilo que a gente não quer entrar em contato, porque dói, é esquisito, é incômodo, né? Na verdade, falamos de destruição e regeneração. No final das contas, falamos de metamorfose, como eu já tinha contado para vocês na historinha da borboleta, né? É muito curioso, porque quando eu envolvo a Vênus nisso, aí esses temas que a gente já está falando aqui, né? Porque, olha, Escorpião não é só coisa ruim, não, né? Porque se você não recicla, né? Se você não deixa morrer para depois renascer, a vida acaba também, né? Vida e morte fazem parte da mesma coisa, né? Mas aí quando eu envolvo Vênus aqui, eu tô falando também das questões do feminino. E aí eu vou estender isso para outras coisas como aborto, né? Vou falar também sobre aborto, papel da mulher, as mulheres combativas, né? As mulheres que não se submetem a um papel de segundo plano, né? Eu vou falar sobre igualdade dos sexos, eu vou falar sobre Lua, Vênus e Lilith, que também faz aspecto nesse mapa aí, mas isso eu deixo para outro momento, tá? A Vênus em Escorpião, né? Ela fala muito da sexualidade, sem dúvida nenhuma, né? E eu falei para vocês que eu queria falar um pouco sobre o aborto, né? Perdão, sobre o aborto não, eu queria falar sobre o estupro, tá? É interessante porque eu vim saber há pouco tempo, eu acho muito interessante isso aí, que a gente sempre vê o estupro como uma questão do feminino, do estupro de vulneráveis e de crianças, enfim. Mas o estupro, durante muito tempo, ele não era um crime contra a pessoa. Ele era um crime contra a honra, contra a moral, tá? Então, ele não estava relacionado a um crime contra o indivíduo, né? Então, era um crime mais social, vamos dizer assim, não sei se é isso que eu posso me dizer, mas assim, não era um crime contra o indivíduo, né? Só que esse crime, ele é cometido, e ele só era visto dentro de relações, né? Ou seja, o estupro que acontece com mulheres, entre aspas, protegidas por algum clã, alguma família, né? Algum tipo de moralidade, alguma instituição, enfim, né? Mas ele era um crime menor. É quando ele começa, e isso acontece há muito pouco tempo, isso no Código Penal, né? 2000 e alguma coisa, depois eu procuro esse dado, né? É que a gente vai ver que isso se transforma num crime contra a pessoa, contra o indivíduo. E aí não cabe apenas às mulheres, né? Cabe a toda, cabe às crianças, cabe a questão mesmo do gênero, né? Então, crime porque antes o crime de estupro era um homem contra uma mulher, né? Hoje em dia não, hoje em dia esse crime de estupro se generaliza, homem com homem, mulher com mulher, enfim, né? Então a coisa é um pouco por aí, é mais drástica nesse sentido. E vocês entendem a dificuldade que isso é, porque a mulher sempre teve um papel subalterno na sociedade. Faz muito pouco tempo que a gente vem ganhando direitos, e direitos esses que incomodam muita gente, né? E quantas vezes nós somos, muitas vezes, enfurnadas para as trevas novamente. Então eu trouxe esse tema para a gente pensar um pouco a respeito, que eu acho assim, bastante interessante, que em pleno século XXI a gente ainda não definiu direito, quer dizer, ainda que esteja na lei, né, mas que o estupro não é um crime social contra a honra, ele é um crime contra a pessoa, né, e isso muda bastante as coisas de figura.
Para a gente trazer esse nosso tema mais para a realidade cotidiana, né? Eu preciso falar algumas coisinhas. Falamos sobre a energia, né? Da escorpiana aí, né? E eu queria falar agora sobre os regentes de Escorpião, né? Porque eles vão estar em evidência também, os planetas regentes. Que planetas são esses, né? É o planeta Marte e o planeta Plutão. Mas esse é o terceiro vídeo da série, tá bom? Aguenta aí que eu volto já. Enquanto isso, curte o vídeo, manda para os seus amigos, tá? E se inscreve no canal se ainda não fez isso. Até já, tchau, tchau.